Olá, meus amigos! Cá estamos nós novamente, mais um vídeo aqui no canal Liberdade Financeira. Isso mesmo. Só lembrando aí, quem gosta do conteúdo do canal, verifica se vocês já estão inscritos, galera, que a inscrição é gratuita. Vamos aproveitar essa oportunidade e também dar aquela força aí pro canal, certo? E aquele like sempre bem-vindo, caso o vídeo venha a agregar. Só lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda aí de ativos, ok? Então bora ao que interessa, galera. Seguinte, a intenção desse vídeo, como eu disse, agora o foco do canal é focar nos melhores FIIs, os melhores fundos, aqueles mais seguros e que pagam um dividendo coerente, ok? E a gente vai ver o quê? Que é possível aí, com poucos ativos, montar uma carteira resiliente, boa, que vai dar um rendimento bom e vai segurar aí os bear markets da vida do futuro, ok? Então são fundos realmente top e apenas 3 FIIs a gente consegue fazer uma diversificação. Não vou colocar mais que 3 porque realmente o vídeo ficaria muito longo, mas a partir desses 3 FIIs a gente já pode começar a imaginar uma carteira aí de qualidade, ok? Então vocês vão ver que não tem nenhum segredo, não é necessário colocar nenhum fundo imobiliário mirabolante e perigoso aí na sua carteira. Então bora lá. Só lembrando aí, os 3 principais tipos de fundos imobiliários seriam fundos de tijolo, óbvio que ali dentro vai ter de shopping, logística, lajes corporativas, entre outros, mas o que importa é que é um fundo de tijolo. Existem os fundos de papel e também tem os fundos de fundos, né? Fundos que tem outros fundos lá dentro. Então, pensando aí em 3 ativos, eu vou fazer uma carteira com um de cada tipo. Um tijolo, um papel e um fundo de fundos, ok? Esse vai ser aí a nossa regra, certo? Vamos ter uma estratégia e vamos seguir ela. Muito bom, dentro aí dos fundos de tijolo, como eu disse, a gente vai colocar um e eu vou escolher um fundo de logística, que dentre todos esses aqui é o tipo mais resiliente aí, a gente viu aí durante a pandemia, certo? Essa questão dos educacionais, galera, existem 2 fundos interessantes, eu vou fazer um vídeo específico em breve, ok? Então, vamos de logística. Fundos de papel, basicamente, high grade são aqueles mais seguros, que pagam um pouco menos, high yield são aqueles mais arriscados, que geralmente pagam um pouco mais, mas quando o bicho pega, eles podem pagar bem menos e podem desvalorizar bastante, a gente está vendo acontecer. E aí dentro, né, a gente tem normalmente fundos CDI e fundos IPCA. No caso, eu vou pegar um fundo high grade que tem tanto CDI quanto IPCA. Vocês vão ver que interessante que é, ok? Essa é a nossa estratégia com os fundos de papel. Dentro dos fundos de fundos, tem aqueles que tem mais tijolo, tem uns que tem mais papel, tem os hedge funds que tem ali até outros tipos de investimento, como FDICs, outras coisas que a gente vai acabar deixando mais para frente. A gente faz um vídeo mais específico, mas para não ficar muito complexo, vamos pegar um fundo aí que é mais diversificado, ou seja, ele tem papel, mas também não é o maior peso lá dentro. Muito bom, agora a gente já tem as diretrizes do que a gente vai fazer. E uma coisa importante, galera, a gestão e o histórico. Vamos pegar os fundos de gestoras aí que já são renomadas, que não tem feito besteira aí com o dinheiro dos cotistas. As 3 principais gestoras são a CSHG, a Credit Suisse, Red Grifo. Temos a Kinea aí do Itaú e tem a Red. Essas 3 gestoras, elas têm agido de forma coerente há um bom tempo. Não são gestoras que surgiram agora, que fazem emissões aí mirabolantes e acabam colocando dinheiro cotista em investimentos perigosos. E vamos de CSHG no dia de hoje. Primeiro fundo de logística, fundo de tijolo HGLG, como não poderia deixar de ser. Por quê? O HGLG está num patamar de preço interessante e com yield interessante também, ou seja, a gente vai aliar a segurança à rentabilidade. A gente vê aí que os dividendos dele, ao decorrer dos anos, aí vem subindo e ele tem alguns dividendos extraordinários que realmente fazem toda a diferença. A gente também tem aqui esse histórico desde lá de 2011, olha só. Ele vem batendo aí tranquilamente. O CDI bate o IFIX, então é um fundo aí bem tranquilo, né? Bate os principais índices, então a gente vai ter uma tranquilidade aí realmente para investir no longo prazo.
Se você pensa em comprar esses fundos e vender daqui 1, 2, 3 anos, galera, coloca numa LCI e numa LCA que vocês vão ter um rendimento fantástico e sem dor de cabeça. Isso aqui é longo prazo, ok? Só lembrando, ó, vários galpões logísticos a GLG tem, então isso também dá uma segurança grande, porque muitos imóveis, muitos inquilinos, então se der algum problema, se der algum problema ali de lojas americanas, alguma coisa de Marisa ou algum outro varejista, o fundo segue tranquilamente. Muito bom. Começamos de HGLG, depois eu vou fazer uma planilha com os 3 fundos, como vai ficar o rendimento. Fundo de papel, vamos de mais um fundo da Credit Suisse. Certo? Eu acabei deixando só fundos deles para ficar aí mais ilustrativo. Mas vocês podem dar uma olhada nos fundos das outras gestoras também. Muito bom, vamos de HGCR, por quê, galera? Da mesma forma, ele está num valor. Na época lá que tinha o mundo estava mais tranquilo, ele estava aqui na faixa do 110. Agora ele está numa faixa aí de 100 e pouquinho. Está no valor bom. Os dividendos dele, ele realmente vai seguir aí a questão dos indexadores, né? IPCA e CDI. Se o IPCA e o CDI caem, ele vai cair um pouco o dividendo também, mas ele vai estar sempre dando um resultado real em cima da inflação e do CDI, ou seja, ele vai pagar sempre mais do que esses índices. Ou seja, é um high grade, é uma segurança que vocês têm ali dentro da carteira de vocês, certo? Tá no PVP 1, ou seja, a gente vai pagar um valor justo colocando na carteira agora. Dividendo dos últimos 12 meses, 14%. Ou seja, realmente a gente está dando um dividendo aí condizente. Isso aqui que é a mágica do HGCR, galera. Ele tem tanto CDI mais quanto inflação mais bem balanceado. E vocês veem que no decorrer do tempo eles mudam um pouquinho para mais ou para menos. A gente vê que eles estão migrando aí aos pouquinhos para a inflação. Antes tinha mais CDI, agora estão migrando mais para a inflação, né? A gente sabe que o CDI em altos níveis estava sendo interessante. Isso aqui ajudou eles a atravessarem o período de deflação, mas agora a tendência é o CDI começar a cair, então eles já estão se virando, estão se coçando, né, como diz, para mudar essa carteira um pouco mais para PCA. Ou seja, a gestão trabalha, realmente está fazendo ali valer a taxa de gestão. Isso aí que é uma gestão de qualidade, galera. Então, vale a pena por causa disso. Ou seja, CDI e IPCA ali balanceado de acordo com o momento do mercado. Alternativa ao HGCR, se você achar que comprar um fundo de papel aí no PVP não é interessante, o BTCI, outro fundo bem bom da BTG, ele está com um PVP de 0,88, pagando aí na casa dos 14 também. Então, é de se pensar. Fiquem de olho. É um fundo interessante, bem high grade, está próximo das mínimas históricas. Ele iria bem aí também nessa carteira, galera. E por final, né, o nosso HGFF, que é uma das estrelas da carteira, porque ali dentro do fundo de fundos vai ter vários fundos, ou seja, ele vai gerar uma diversificação natural aí na sua carteira de investimentos. Tá aí com um valor bem ok, um desconto de 0,88 também, pagando aí na faixa de 0,9. Ou seja, o dividendo anual dele está acima de 10%, então é um dividendo também bem tranquilo, bem condizente aí para você levar por longo prazo, galera. E o que é interessante nos fundos de fundos é que com o PVP desse, quando os fundos começarem a se valorizar, ele vai se valorizar e a cota patrimonial dele também pode subir. Então ele tem um duplo desconto. Eu já mostro para vocês em breve. Só mostrando aí, ele não é um fundo tão antigo, mas aí realmente conta a gestão. E ele teve aí dividendos que foram crescentes, olha só. Até que ele segurou bem ali em 2020, 2021. Isso é um ponto positivo aí já no HGFF. Tem outros fundos que estão até pagando um pouquinho mais, mas eles têm muito fundo de papel. E eles também têm uma volatilidade gigantesca nos rendimentos. E aí é o que eu falei, a questão do duplo desconto aí dos fundos de fundos, né? A gente vê que o valor da carteira que está na faixa de R$70, caso ele chegue ali no valor patrimonial, vai bater 83, e aí por fim tem a valorização dos fundos que estão lá dentro, ou seja, ele tem um upside de quase 40% fora os dividendos. Esse aí é o grande atrativo aí para você ter uma rentabilidade tanto
nos seus dividendos quanto a cotação também subir daqui a um tempo. E outra coisa interessante a gente ver, ó, que ele tem uma diversificação fantástica, olha só. Os fundos de papel são esses aqui, fundos bons, e não é uma parte muito mais do que 25% da carteira. O restante está em outros tipos, ó, tem educacional e bastante logística também. Então é uma tranquilidade aí na diversificação que você tem comprando um fundo de fundos, ainda mais um fundo desse nível. Resumindo, como ficaria essa carteira? A gente colocaria aí basicamente 33% para cada fundo, né? Aqui numa simulação de 100 mil, a gente teria essa quantidade de cotas de cada fundo. E o que aconteceria? A gente teria um dividendo aí na faixa de 552 aí, se a gente verificar o dividendo do último mês. Mas você fala, caramba, isso aí seria um dividendo de 0,55 por mês. É pouco, não vale a pena. Se você olhar assim a grosso modo, realmente está bem estranho. Mas a questão é a seguinte, galera. A gente tem que verificar que o valor dos dividendos ele muda um pouco. Se a gente pegar aqui a porcentagem que foi paga nos últimos 12 meses de cada fundo, e a gente teria um dividendo aqui, ó, o HGLG subiria para 1,32, porque ele tem aqueles dividendos extraordinários. O HGCR ele seria um pouquinho menos, 1,12, mas também bem coerente. O HGFF também, a média de dividendo dele é 62. Isso traria realmente, na vida real, 917,69. Seria uma carteira aí de 0,9 ao mês. Então, é um dividendo tranquilo, é um dividendo que não vai cair abruptamente e você vai ter uma segurança aí na cotação também, que não vai ter uma variação para baixo muito grande. E pelo contrário, né, o HGFF ele te traz um potencial de upside aí bem interessante também. E aí você pode modificar essa quantidade de cada ativo, você pode pôr mais fundos de fundos aí pensando numa valorização, ou colocar mais HGLG se você quiser mais tijolo na sua carteira, e óbvio, outros fundos aí que você julgar interessantes. Então, essa é uma carteira segura, sem nada de muito estranho ou mirabolante para te trazer risco no longo prazo, ok? E agora tem as menções honrosas, ou seja, outros fundos que não foram colocados aqui nessa carteira, mas seriam bem interessantes. Primeiro, o BBFO 11 é o fundo de fundos do Banco do Brasil. Ele é interessante porque, galera, ele é um fundo de fundos de gestão passiva, ou seja, os fundos ficam lá rendendo, são fundos bem tranquilos também, que são escolhidos pelo BBFO, e você não vai ter ali nenhum tipo de emissão ou compra de algum fundo mirabolante, ou seja, é um fundo aí tranquilo e seguro que também está descontado. BTCI, né, que eu cheguei a cogitar ali para substituir o HGCR ou também colocar junto com ele outro fundo high grade tranquilo. Tigar 11 já é um pouquinho mais apimentado, é um fundo de desenvolvimento, mas ele tem apresentado aí bons resultados. Eu acho realmente que é um fundo que deveria estar aí na carteira de vocês para dar uma diversificada também de setores, certo? De fundos de desenvolvimento, ele realmente é o maior destaque que nós temos. Outro fundo de papel MCCI, outro fundo high grade que está bastante descontado, vale a pena o estudo. E por fim o SECR, que é um fundo que ele tem logística e também tem lajes corporativas. É um fundo híbrido que está pagando aí mais de 1% ao mês, certo? Ele tem ali uma quantidade de imóveis ok. É um fundo aí fora do radar que também vale a pena dar uma olhada, galera. E ele tem um potencial de upside aí bem interessante também. E aí, vamos ficando por aqui. Só lembrando, dados retirados do Status Invest, Funds Explorer e dos relatórios gerenciais aí dos fundos. Não deixem de comentar, dizer o que vocês acham desses fundos e também o que vocês gostariam de ver no canal em breve, pessoal. E deixa aquele like e se inscrevam, que é de graça e ajuda bastante, ok? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Fui!